Esse é New York, I Love You. Ok. Antes disso, esta é Master of None, série criada por Aziz Ansari e Alan Young, que conta a história de Dev, um ator nova-iorquino descendente de indianos tentando conseguir trabalhos e conversando com amigos, e é basicamente isso. Toda a sua primeira temporada é centrada no Dev, então se nesse episódio nós vamos discutir sobre como um relacionamento se deteriora com o passar do tempo, é porque o Dev tá sofrendo com isso. Se nesse episódio nós vamos discutir sobre racismo na mídia, é porque é isso que o Dev está sofrendo. Se nesse episódio nós vamos discutir sobre como as mulheres são tratadas na sociedade, é porque Dev tem que aprender sobre isso, etc. Isso não é um problema. A maneira como a série mostra coisas mundanas por uma visão tão pessoal é o que torna essa primeira temporada ótima. Já a segunda temporada se comporta um pouco diferente. Ela ainda é focada nos problemas do Dev, porém, agora ela também mostra histórias onde Dev não é o foco, como em Lenuz, onde o Arnold precisa aprender a deixar um relacionamento importante para trás e seguir em frente. Ou em Thanksgiving, onde a mãe de Denise tem que aceitar o fato de sua filha ser lésbica. E o mais interessante desses episódios é New York, I Love You. Por que eu quero falar sobre esse episódio? Bom, vamos começar pelo começo. Começamos vendo uma propaganda para um filme fictício mostrando Dev, Arnold e Denise falando sobre ele quando a câmera deixa eles seguirem com a conversa. Agora nós estamos seguindo o Ed, um recepcionista de um hotel, enquanto ele auxilia uma velhinha racista com as compras. And no more eating mangoes behind the desk, please. Once again, ma'am, I've never done that. I don't even like tropical fruits. Yeah. Maybe it was one of the other doormen. Oh, sure. Ele está fazendo seu trabalho, mas isso envolve ter todos os hóspedes pensando ser o foco de Ed. Ele tem que dar remédio para um papagaio, mas não vê quando a esposa de um desleal chega e o encontra com outra mulher, jogando todas as roupas caríssimas dele na rua. O idiota reclama com Ed, mas ele não dá a mínima para escrotos egocêntricos. What's with the pointing? Depois, um colega de Ed sai na rua para o mercado. A câmera se vira para a caixa desse mercado, Maya. Ela está conversando com o namorado quando um cliente tenta dar em cima dela. Depois, ela encontra uma amiga e discute sobre como a sua vida sexual está ruim. Maya sai fazer compras com o namorado e acaba puxando assunto sobre... E eles discutem no meio da loja. Eles tentam chegar a um acordo e vão para uma festa. Mas a câmera fica na calçada olhando para duas mulheres que entram no próximo táxi. Mas essa não é a história delas. Elas acabam dando spoilers para o filme que todo mundo está falando para o taxista, Samuel. Ele, por sua vez, tem um trabalho cansativo que o obriga a trabalhar durante a noite e ter que aguentar péssimos companheiros de quarto. What the hell, Junior? Why are you dropping french fries on my head? Sorry, they're so good I can't stop eating them. I got a cheeseburger too. No dia seguinte, Samuel e seus companheiros, que estão economizando dinheiro há meses, vão a uma balada, mas são barrados. Eles tentam ir a outra, que acaba sendo não apenas vazia, mas cara. Na sua caminhada da decepção, eles ajudam um grupo de mulheres a conseguir batatas fritas de madrugada. As frases que eu tenho que escrever... Todas essas histórias podem parecer desconexas, sendo que cada uma possui um ritmo de edição e uma identidade sonora diferentes e únicos, que refletem quem são esses personagens, mas elas demonstram um ponto interessante que é normalmente esquecido por... todo mundo, praticamente. Elas são anedotas, crônicas simples sobre a vida de pessoas comuns. Até são influenciadas pelo fato de todos seus protagonistas serem minorias, o latino, a surda negra, o imigrante africano, mas elas não são sobre isso. Elas são histórias sobre o cotidiano, que poderiam falar sobre qualquer pessoa. Ser menosprezado no trabalho, ter problemas em um relacionamento e tentar se divertir. Mas o que as deixa interessante é o fato delas serem sobre pessoas que você normalmente não pensa. O recepcionista, a caixa do mercado, o taxista, essas são pessoas que nós acabamos ignorando. É um ato quase mecânico. Ninguém para pra pensar como seu taxista faz para se divertir à noite, ou como o recepcionista do hotel cuida da sua sogra idosa depois que ela se mudou para sua casa, ou na vida sexual das caixas de mercados. Pelo menos eu espero que não. Meu Deus, isso é bizarro. Esquece essa última coisa que eu disse. Você não pensa neles, mas eles estão lá. Eles têm a própria vida, com seus próprios problemas, e isso é algo óbvio que é tão estranho de pensar. Em uma cidade, todos tentam viver sua própria vida. Talvez aquele cara sentado no banco esteja decepcionado por não ter conseguido um emprego. Aquela mulher que não acelerou o carro quando o sinal abriu deve estar tendo uma semana agitada no trabalho. Ou aquela idosa sozinha num shopping esteja procurando o presente perfeito para sua neta. Todos aqueles faróis acesos são pessoas querendo voltar para casa depois de um dia cansativo no trabalho. E cada uma vai para uma casa diferente. Alguns sozinhos, outros com filhos, outros para a casa dos pais.
Aquelas luzes acesas daqueles distantes prédios são casas diferentes, com famílias diferentes, algumas felizes e outras com problemas. E esse é um fato óbvio que os criadores da série e esse episódio me fizeram lembrar. Nós não somos o centro do universo, somos, ao mesmo tempo, todos protagonistas de nossas próprias histórias e os figurantes das dos outros. Somos todos indivíduos, com desejos, gostos e problemas próprios. Estamos nessa vida juntos, interagindo uns com os outros de maneiras diferentes, e por isso deveríamos tentar ter isso em mente quando interagimos, pois do outro lado da mesa tem uma pessoa. E você nunca irá perceber, mas vai acabar encontrando ela de novo e de novo, nas ocasiões mais inusitadas. Isso não é belo? Deshaun? Deshaun? Deshaun, are you up there? Deshaun, is that you? Troy? That's right. No. There is no Deshaun Townsend. What's happening? Only me, Troy Avery. No, I can't. Troy Avery is Deshaun Townsend. What? Man, I'm straight shook right now. I know there's a twist, but not like this. This is crazy.